Eu dou boas-vindas a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar o professor Geraldo Tadeu Escaramuça, nosso coordenador do curso de Direito. Cumprimento o doutor Hudson Holodec, né? Promotor de Justiça de... Qual comarca, Hudson? Estou em Conceição da Barra, Rodrigo. Conceição da Barra, né? E mestrando da FDV, não é isso? Exato. Cumprimento meu colega, Rodrigo Reis Cirino, de todas essas atividades que nós fazemos, né, nesse grupo de pesquisa também. E cumprimento o professor Adriano Santana Pedra, que eu coloquei o currículo para vocês. Ele é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela FTV, mestre em Física Quântica pela UFES. O professor Adriano participa de organizações internacionais, né, relacionadas ao direito constitucional, e é professor do mestrado e doutorado da FDV e coordenador do grupo de pesquisa que trata de deveres fundamentais na FDV, vinculado à graduação, ao mestrado e ao doutorado na FDV. Né? Gostaria de cumprimentar a todos os alunos, participantes do grupo de pesquisa, e outras pessoas que se interessaram pelo tema, ex-alunos, na pessoa da Sandra Stoffel. Gostaria de cumprimentar também os profissionais presentes, advogados, né? Todos os colegas. Esse nosso evento está sendo gravado, a gente vai colocar depois no YouTube, né, para quem quiser ver, pegar detalhes. Quem não está aqui participando, né, ao vivo, vai poder assistir depois. Então, isso é uma forma de nós aproveitarmos o conteúdo que vai ser tratado hoje. Professor Rodrigo Reis. Saudar a todos, boa tarde, professor Adriano Santana Pedra, nosso colega Hudson, nosso coordenador Tadeu Escaramuça. Uma honra muito grande tê-lo aqui, professor Adriano, tenho certeza que nos abrilhantará aí nesta tarde com seus conhecimentos sobre os deveres fundamentais. Então, estou aqui também para aprender e gostaria de parabenizar aí pelo seu trabalho e dedicação junto a esse grupo de pesquisa de deveres fundamentais. Muito obrigado pela sua presença na nossa instituição. Gostaria de saudar também nossos alunos que estão aqui presentes. Uma alegria muito grande. Muito obrigado, eu agradeço, né, o gentil convite, honroso convite, né, que me foi feito. Eu cumprimento o professor Rodrigo Santos Neves, também o professor Rodrigo Reis Cirino, né, grandes amigos. Cumprimento também o professor Tadeu Escaramuça. A satisfação estar na instituição falando sobre deveres fundamentais, solidariedade, direitos fundamentais. Cumprimento os nossos colegas de grupo de pesquisa, né, da FDV, promotor de justiça Hudson Holodec, e também o Felipe Castelã, né, que estão aqui com a gente. Cumprimento os alunos e egressos também da FACEL,
estão presentes conosco agora neste momento, né, para a gente falar sobre esse tema tão importante quanto necessário, que é o tema que envolve os deveres fundamentais, os direitos e também o princípio da solidariedade, né, que são temas, pelo menos a solidariedade e os deveres fundamentais, são temas esquecidos, né, são temas esquecidos, ao contrário daquilo que acontece com os direitos fundamentais, e é um tema, de fato, bastante debatido, bastante estudado, mas que a gente precisa ter em conta que os direitos fundamentais, eles não têm uma existência sozinha, né? Uma existência de per si. Os direitos possuem custos, né? E essa é a nossa preocupação neste momento, uma preocupação com esse custo dos direitos. Então, nesse sentido, eu renovo as felicitações, os parabéns, não apenas desse nosso encontro, né, para falar sobre solidariedade, deveres e direitos fundamentais, mas também de termos um grupo de pesquisa que se debruça sobre esse tema, o tema dos deveres fundamentais. Quando eu vou me apresentar a respeito, vou apresentar o tema, conforme o professor Rodrigo Santos Neves já disse, né, um tema que a gente estuda na FDV há bastante tempo, eu diria algo em torno de 10 anos, as pessoas sempre perguntam por que estudar deveres fundamentais, né? E a resposta é porque os deveres precisam ser estudados, ou seja, é um tema esquecido e é um tema muito importante, porque os deveres, eles representam a outra face da moeda dos direitos fundamentais. E como a nossa área de concentração é direitos fundamentais, né, e de fato a fundamentalidade ela faz com que esse tema seja um tema presente em todas as áreas do direito, falar em direito fundamental necessariamente nos exige falar também em deveres fundamentais. Mas quando a gente fala que direitos e deveres fundamentais são as duas faces da mesma moeda, a gente tem que compreender muito bem o que isso significa. Isso não significa que só terá direitos aquela pessoa que cumprir deveres, né? Não se trata disso. Eu não posso, por exemplo, só dizer que possuem direitos as pessoas que pagam os seus impostos, por exemplo, né? Ou seja, só teria direito à saúde, a receber tratamento médico por parte do Estado, ou ter acesso às políticas públicas de saúde, as pessoas que pagam os seus tributos, né? Não se trata disso. Mas quando eu digo que direitos e deveres são as duas faces da mesma moeda, eu estou falando que os direitos dependem dos deveres. Isto porque os direitos, eles possuem custos. E esses custos, sejam eles financeiros ou não, precisarão ser suportados por alguém. Então, quando a gente reconhece um determinado direito, e é importante que os direitos sejam reconhecidos, a gente automaticamente reconhece também deveres, reconhece também obrigações por parte das pessoas para que a gente possa concretizar direitos fundamentais. Então, nesse sentido, que eu fico muito feliz, né, de termos o grupo de pesquisa aí na Facel, trabalhando esse tema, o tema dos deveres fundamentais, que é o tema que nós vamos conversar agora, nesse final de tarde e início de noite. Eu gostaria de fazer uma divisão aqui da minha fala, mais ou menos, em dois momentos. Eu gostaria de, primeiro, falar um pouco a respeito do tema, solidariedade, deveres e direitos fundamentais, e depois, então, eu gostaria, né, de trocar ideia com vocês, estou aberto a perguntas e escutar um pouco de vocês para a gente ter um bate-papo, né, a respeito desse tema. Tenho certeza, né, que essa troca de ideias ela vai sempre trazer bons frutos, né, bons resultados
a gente tem resultados bastante profícuos quando a gente dialoga com pessoas de diversas formações, né, formações diferentes, e é sempre muito bom, além de prazeroso, também muito enriquecedor. Bom, então, quando a gente fala, portanto, dos deveres fundamentais, a gente tem que pensar o seguinte, né? Por que que esse tema tem sido esquecido, né? Se a gente chegar no Google e digitar direitos fundamentais, e se a gente digitar deveres fundamentais, a gente vai ver que aparece um número muito, mas muito superior de direitos fundamentais do que deveres fundamentais. Mas, como eu disse que são as duas faces da mesma moeda, toda vez que eu tenho lá um determinado direito, eu vou ter também um determinado dever associado àquele direito. Mas as pessoas se esquecem dos deveres fundamentais. Isso, de certa forma, é um reflexo, né, de uma cultura liberal, aliás, o constitucionalismo, né, ele surge no Estado liberal, e também essa questão se dá em razão de que as pessoas têm o temor de que os deveres se prestem a servir a regimes autoritários. Com relação a essas razões de um esquecimento, digamos assim, dos deveres fundamentais, a gente precisa chamar a atenção. Na verdade, a gente precisa exatamente remar no sentido oposto. Ou seja, exatamente para que os deveres não se coloquem a serviço de regimes autoritários ou até mesmo totalitários, é que a gente precisa estudar os deveres fundamentais, para saber o quanto que eu posso exigir de uma pessoa e até onde eu posso exigir da mesma pessoa. Porque muitas das vezes deixar de exigir algo de alguém não é uma coisa boa. Em princípio, se a gente pensar apenas individualmente, se me é deixado de exigir um determinado comportamento, eu fico, em princípio, feliz porque eu tenho mais liberdade, eu não tenho um comportamento vinculado, eu tenho liberdade para fazer escolhas, mas, por outro lado, nós podemos ter algum direito fundamental que deixa de ser realizado porque uma conduta não foi exigida de mim. Então, se a gente pensar, por exemplo, a respeito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, que é um direito fundamental. A mesma Constituição, no mesmo dispositivo, o artigo 225, que estabelece que é direito de todos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essa mesma Constituição, no mesmo artigo 225, vai falar que é um dever da coletividade preservar, defender e promover o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, se não for exigido de mim, se não for exigido de cada um de vocês condutas que protejam o meio ambiente, o que nós teremos ao final e ao cabo? Vamos ter um meio ambiente desprotegido, um meio ambiente desprotegido para todos nós. Então, nem sempre a falta de uma exigência, de uma obrigação ou de um dever por parte da legislação é uma coisa positiva. Muitas das vezes nós deixamos direitos fundamentais desprotegidos. Muito bem. Mas, então, onde é que estão previstos os deveres fundamentais? Da mesma forma que os direitos fundamentais, os deveres fundamentais estão previstos na Constituição. Mas estamos falando da Constituição material, que alguns autores chamam de bloco de constitucionalidade. Ou seja, nós podemos ter os deveres fundamentais previstos expressamente, textualmente, na Constituição, ou nós podemos ter os deveres previstos implicitamente na Constituição. Por exemplo, um dos deveres mais clássicos, tradicionais e famosos que nós temos é o dever de pagar tributos. E este dever está previsto implicitamente, e não explicitamente, na Constituição brasileira. A Constituição de outros países chega a falar explicitamente que as pessoas possuem o dever de pagar impostos, o dever de pagar tributos, conforme o nome e a classificação que aquela Constituição dê. Algumas constituições falam no dever
de contribuir com os gastos públicos, utiliza essa expressão, e a nossa Constituição não fala expressamente disso. A nossa Constituição fala das competências, então, qual ente da federação, União, Estado, município tem competência para estabelecer esse ou aquele tributo. A Constituição fala dos direitos do contribuinte. Então, a gente pode compreender que, implicitamente, a Constituição fala do dever que nós temos de pagar tributos, ou, em outras palavras, de contribuir com os gastos públicos. E não poderia ser diferente, porque o nosso modelo de Estado fiscal que nós construímos a partir da Constituição, ou seja, que nós constituímos a partir da Constituição, é aquele Estado que a arrecadação do Estado se dá em razão dos tributos. Como é que nós vamos falar em um Estado sustentável financeiramente se as pessoas não forem obrigadas a contribuir com essa sustentabilidade financeira do Estado? Então, nós temos deveres que estão previstos explicitamente no texto constitucional, nós temos deveres que estão previstos implicitamente no texto constitucional. Mas ainda, como eu disse, a gente pode pensar na figura do bloco de constitucionalidade. Ou seja, não apenas aquele texto constitucional conhecido por nós do artigo 1º até o 250, mas todo o arcabouço de normas constitucionais vigentes no Brasil. Ou seja, tem que pensar no ato das disposições constitucionais transitórias, pensarmos nas emendas constitucionais que não foram incorporadas ao texto da Constituição e pensarmos especialmente nos tratados internacionais sobre direitos humanos. Por quê? Porque o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição fala que, além dos direitos humanos previstos na Constituição brasileira, melhor dizendo, direitos fundamentais, não há exclusão de outros, pelo contrário. Há ainda a possibilidade de incorporação de outros previstos em tratados internacionais, tratados ou convenções, e o parágrafo 3º, que vai ser mais enfático ainda, e falando na questão de que esses tratados ou convenções que forem ratificados pelo Congresso Nacional terão status, por uma maioria qualificada de 3/5, terão status de norma constitucional, e aí nós já temos tratados, como o Tratado de Marrakech, sobre acessibilidade, Tratado de Proteção à Pessoa com Deficiência. Esses tratados internacionais, que é inegável que têm status de norma constitucional, não estou nem falando aqui do Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado em 69, ratificado em 92, ainda não tinha a vigência da Emenda Constitucional 45, que falava, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º. Então, não estou falando nem do Pacto de São José da Costa Rica ou de tratados anteriores que seja polêmico. Mas vamos pegar o Tratado de Proteção a Pessoas, a Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência, que foi ratificado pelo Brasil pelo procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. Ou seja, é um tratado que traz normas sobre direitos humanos e aí com status de norma constitucional por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Ora, quando você fala na proteção de uma pessoa com deficiência, essa proteção ela precisa partir não apenas do Estado, mas ela também precisa partir de particulares. Então, quando você tem uma norma, por exemplo, que estabelece que você tem que ter uma rampa de acesso a um prédio, ou que você tem que ter outro tipo de acessibilidade, seja uma acessibilidade visual, seja uma acessibilidade auditiva, ou uma acessibilidade em termos de arquitetura, arquitetura física de um determinado prédio, então seja uma arquitetura lógica, né, como no caso do computador, seja uma arquitetura física, no caso de um prédio. Se eu estabeleço esse direito de uma pessoa em face de outra pessoa, eu estou dizendo que a outra pessoa também tem que necessariamente cumprir com o seu dever. Então, você tem lá um prédio privado, um prédio particular,
E essa pessoa que é proprietária do prédio, que administra o prédio, tem que necessariamente adequar esse prédio às pessoas com deficiência. Então, veja, essas pessoas físicas ou jurídicas possuem deveres fundamentais que estão previstos, neste caso, nesse exemplo que eu acabei de falar, estão previstos em um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. E, como eu disse, os direitos e os deveres humanos são as duas faces da mesma moeda. Se eu reconheço um direito humano, eu tenho que reconhecer o custo que eu tenho para a realização desse direito humano. E esse custo, como eu disse, pode ser um custo financeiro, pode ser dinheiro, ou pode ser um custo de natureza, um esforço pessoal que a pessoa precisa realizar. Então, se você precisa construir, por exemplo, uma rampa, né, você vai ter, ao mesmo tempo, um custo financeiro, um gasto, por um lado, e, por outro lado, você terá, além do gasto financeiro, você terá também desenvolver esforço, sair atrás de projetista, de engenheiro, etc., para poder fazer esta adaptação. Bom, mas então, a morada dos deveres fundamentais é a Constituição, né? Constituição nesse sentido amplo da palavra, de bloco de constitucionalidade. Ou seja, todas as normas constitucionais vigentes no país podem trazer previsão de deveres fundamentais das pessoas. Então, eu já comentei aqui dever de pagar tributos, já comentei aqui dever de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, poderíamos falar do dever dos pais ou responsáveis de cuidar dos filhos ou pupilos, podemos falar do dever de prestar serviço militar, podemos falar do dever de proteção dos idosos e outros grupos vulneráveis, como as crianças e assim por diante. Então, esses deveres estão previstos na Constituição, mas, como eu disse, previstos explicitamente, na maior parte dos casos, e também, em alguns casos, previstos implicitamente. Mas a Constituição possui ainda uma cláusula, né, de previsão desses deveres fundamentais, que é o princípio da solidariedade. E aí, nesse sentido, que eu gostaria de falar com vocês sobre a solidariedade. A Constituição brasileira fala na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. Então, veja, no mesmo dispositivo que o legislador constituinte disse que a nossa sociedade é livre, ele também disse que a nossa sociedade deve ser solidária. A gente precisa de um equilíbrio entre liberdade e solidariedade. Porque quando eu digo que nós somos solidários, o que isso significa? A palavra solidariedade, né, a etimologia da palavra solidariedade, quer dizer sólido. Ou seja, nós somos um corpo único. As minhas ações repercutem nas outras pessoas e vice-versa. As ações de vocês repercutem em mim. Então, a gente está saindo, esperamos, né, de uma pandemia, e a gente tem isso muito claro, né? A gente tem muito nítido o quanto nós dependemos das ações de outras pessoas. Então, até ontem, né, nós tínhamos em vigor uma determinação estadual, não vamos entrar no mérito nem da adequação do meio e nem com relação à competência, porque existem alguns órgãos que algumas outras autoridades sanitárias que estão querendo manter a máscara, então não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Mas, veja, né, admitindo a máscara enquanto um equipamento de proteção individual eficiente para proteger a outra pessoa e para proteger a pessoa que está usando a máscara, a saúde de uma pessoa depende daquelas pessoas que estão no seu entorno.
né? Então, isso ficou muito claro na pandemia, né? Ficou muito claro o quão dependente das outras pessoas nós somos. Mas, na verdade, a vida é assim. Né? Por quê? Porque se eu não pago impostos, nós não temos o Estado com dinheiro suficiente para políticas públicas em geral. Quer dizer, eu não tenho policiamento nas ruas, eu não tenho, a minha rua não é limpa se a gente não paga os tributos que deveria pagar. Então, uma vida digna de uma pessoa depende daquilo que a outra faz, né? Essa é a ideia de solidariedade. A ideia é que nós somos um sólido, nós somos todos uma coisa só. E o comportamento de uma pessoa acaba impactando na vida digna de outra pessoa. E aí a ideia de não só de dignidade da pessoa humana, mas a ideia de condignidade. Direito a uma vida condigna, ou seja, uma dignidade em comunidade ou em sociedade. Então, quando a gente fala em solidariedade, a gente tem que compreender que solidariedade, ao contrário daquilo que às vezes a gente escuta no senso comum, né? Solidariedade não é a pessoa ser bonzinho. Então, quando a Constituição fala que as pessoas, lá no artigo 230, é dever da coletividade amparar os idosos, isto é um dever. Isto decorre do princípio da solidariedade, mas não solidariedade no sentido da pessoa ser boazinha, dela ser bondosa, caridosa, altruísta. Não. Nós estamos falando de algo que a pessoa não tem escolha, a pessoa é obrigada a fazer isso. É claro que se uma pessoa quiser ser bondosa, caridosa com uma pessoa idosa, ok, mas ela não fez isso movida por uma determinação do ordenamento jurídico. Agora, quando nós chegamos em um ônibus ou um banco, por exemplo, e nós temos ali assentos reservados para pessoas idosas, e você chegou antes e estava sentado naquele assento, você tem que se levantar e ceder o seu lugar ao idoso. Por quê? Porque há uma determinação constitucional de que nós todos devemos proteger as pessoas idosas. Então, veja, a liberdade e solidariedade andam juntas. Na verdade, a gente pode falar que não existe liberdade sem solidariedade. Então, veja, além de, muitas das vezes, uma ideia errada de solidariedade que as pessoas têm, então a solidariedade tem que ser encarada nesse sentido normativo, ou seja, nesse sentido de que nós todos somos uma coisa só e, portanto, eu sou responsável pelas minhas ações e eu sou obrigado a certas condutas, eu também tenho que compreender o que seja liberdade. Porque, às vezes, as pessoas se colocam como liberais, eu sou liberal, né? Eu sou a favor de uma sociedade livre. Claro que nós somos a favor de uma sociedade livre. Mas a gente tem que ter aqui um acordo semântico naquilo que a gente fala. Então, o que vem a ser liberdade? O que vem a ser livre? Quando eu digo que as pessoas são livres, o que isso quer dizer? Será que eu tenho a liberdade de não pagar impostos? Será que eu tinha até ontem a liberdade de não usar máscara? Será que liberdade é fazer o que eu quero? Na verdade, na filosofia, nós vamos ter que isso não é liberdade. Na verdade, isso é escravidão. Você fazer o que você quiser fazer, na verdade, é você ser escravo das suas vontades, dos seus desejos. Isso não é liberdade, isso é escravidão. É como se fosse aquela criança mimada, né? Que se ela não comer o doce ali, ela começa a chorar, ela não dorme, não faz, quer dizer, ela não tem o resto da sua vida porque ela não fez aquilo que, por ímpeto, ela gostaria de fazer. Então, liberdade, verdadeiramente falando, é uma liberdade que só existe dentro do direito. Nós não temos liberdade em um estado de natureza. Por quê? Porque se cada um se julgar livre para fazer o que quiser, essa pessoa pode até mesmo se julgar livre para trancar uma outra pessoa dentro de um cômodo, e aí essa pessoa trancada não vai ser livre. Então, como nós somos iguais, além de livres, nós somos iguais e todos temos igualmente liberdade, é necessário que a minha liberdade termine onde começa a liberdade do outro. Ou seja, a liberdade é limitada.
a liberdade é restringida. E quando eu falo em solidariedade, eu estou falando em restringir liberdade. Sim, é verdade. Vejam que pode parecer contraditório ou até paradoxal, mas liberdade e solidariedade são complementares. O que eu quero dizer com isso? Que para eu ter mais liberdade, eu preciso ter restrição na minha liberdade. Somente com restrições à minha liberdade eu sou realmente, verdadeiramente livre. Por quê? Porque todas as outras pessoas vão ter as mesmas restrições que eu tenho. E eu vou ter liberdade, então, dentro desse quadro de possibilidades de liberdade. Então, para que eu seja livre, por exemplo, para que eu tenha liberdade de ir e vir, eu preciso ter, sei lá, as rodovias abertas pelo Estado. O Estado tem que abrir rodovias para que eu saia da minha cidade e vá até outra cidade. Mas para que o Estado faça isso, o Estado tem que ter dinheiro. E aí o Estado tem que arrecadar tributos. Então, eu sou obrigado a pagar impostos para que o Estado tenha dinheiro para poder abrir estradas e ruas para eu ter liberdade de ir e vir. E para me dar segurança também. Para a segurança pública tem um custo, policiais, etc. Então, eu sou obrigado a pagar impostos para que eu tenha essa segurança e, portanto, liberdade de sair e ter a minha vida, a minha incolumidade física, a minha propriedade protegida. Então, a liberdade e a solidariedade andam de mãos dadas e é por isso, quer dizer, também por isso, que elas estão no mesmo dispositivo na Constituição. Uma sociedade livre e solidária, não uma sociedade solitária, uma sociedade individualista, que cada pessoa faz aquilo que gostaria de fazer, achando que isso é liberdade. A pessoa não paga impostos, porque acha que os impostos são exorbitantes, mas depois essa pessoa vai usufruir de todas as políticas públicas que os impostos pagos pelas outras pessoas propiciaram. Então, a nossa liberdade depende da nossa solidariedade. Quanto mais solidários nós somos, mais liberdades nós temos. E é verdade, quanto mais solidários nós somos, mais restrição na liberdade nós temos. Então, se eu ganho X, mas eu tenho que pagar um imposto de renda, por exemplo, eu tenho uma restrição na minha propriedade. Eu não tenho mais X, eu tenho X menos um quarto disso. Então, a minha propriedade foi restringida. Se eu sou pai e tenho o dever de cuidar do meu filho, o dever de educar o meu filho, né? O professor Rodrigo estava falando que um dos trabalhos desenvolvidos foi sobre o homeschooling. Alguns pais acham que o dever de educar o filho é simplesmente matricular o filho na escola. Tem que matricular também, né? Claro que tem a questão do homeschooling, que é uma exceção à regra geral, mas o Estatuto da Criança e Adolescente fala da matrícula. Mas a matrícula é o pontapé inicial. Você tem que acompanhar os filhos, saber se o filho está fazendo o dever de casa, está tendo alguma dificuldade, se está enxergando bem, talvez precise levar o menino lá no oftalmologista, né? Então, é necessário que os pais atentem para as suas crianças, se de fato estão acompanhando bem a escola. Isso é o dever dos pais, de cuidar dos seus filhos, de cuidar das suas crianças. E aí, quando eu tenho isso, eu tenho uma restrição na liberdade dos pais. Os pais poderiam estar fazendo outra coisa, poderiam estar assistindo televisão, uma coisa assim, mas tem que abrir mão dessa liberdade para ir observar o filho, conversar com ele, saber como é que foi na escola, como é que foi esse tipo de coisa. Então, vejam que é verdade que a solidariedade restringe a liberdade, né? Eu não estou negando isso, mas a gente precisa ter em mente que quanto mais a gente consegue ter solidariedade, quanto mais não, né? Vai ter um ponto ótimo, em que a gente vai ter a solidariedade, que a gente vai restringir a nossa liberdade exatamente para que a gente tenha liberdade. Como eu disse, a gente precisa achar um ponto ótimo. Por quê? Porque se eu tiver pouca solidariedade e muita liberdade, a gente vai ter um salve quem puder. Então, assim, chegou uma doença no país, se vira. Mas e a vacina? Não, compra vacina aí e se vacine, né? Se vira.
muita liberdade e pouca solidariedade. Se a gente tem muita solidariedade e pouca liberdade, a gente corre o risco de ter um Estado totalitário. Aquele Estado que vai cuidar da vida de todo mundo. Em épocas pretéritas, aí, o Estado ficava vigiando se a pessoa estava comendo muito chocolate, muita gordura, não sei o quê. Por quê? O Estado tomava conta da vida das pessoas. Se a pessoa adoecia, o Estado ia cuidar do hospital gratuito, etc. Mas cada pessoa tinha que trabalhar em prol do Estado. E isso a gente não quer também. Né? A gente não quer esse Estado total, esse Estado totalitário. Nós não desejamos isso. Então, a gente não deseja nem solidariedade demais e nem liberdade demais. A gente deseja um ponto ótimo. E é claro que é difícil alcançar esse ponto ótimo, não só pela complexidade da vida, mas porque a gente pensa diferente. Não é à toa que a gente, em época de pandemia, a gente começou a discutir questão aí da pessoa ser de direita, de esquerda, né? E isso acaba repercutindo até se toma vacina, se não toma vacina, se usa máscara, se não usa. No fundo, essas questões são relacionadas. Por quê? Porque tem a ver com a noção daquilo que a gente acha ideal, que seja o tamanho do Estado e que seja o nível de solidariedade das pessoas. Bom, mas então, como nós vimos, a solidariedade ela se coloca, então, como um fundamento constitucional para os deveres fundamentais. Mas os deveres fundamentais também vão estar expressos ou implícitos na nossa Constituição. Então, como eu disse, nós temos o dever de proteger o meio ambiente, o dever de pagar tributos, o dever dos pais de cuidar das suas crianças, o dever de prestar serviço militar e assim por diante. Existem alguns deveres que são previstos na Constituição brasileira que não estão previstos em outras constituições, como, por exemplo, o dever de votar. Votar no Brasil é um dever fundamental. Existem países que não há esse dever fundamental. As pessoas votam se quiser. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo. Se a pessoa quiser votar, ela vota. Se não quiser, não precisa votar. E, por outro lado, existem alguns deveres que estão previstos na Constituição de outros países e não estão presentes na Constituição brasileira, nem implicitamente. Por exemplo, o dever de prestar serviço civil. A gente tem no Brasil o serviço militar obrigatório. Em alguns países, existe o serviço civil obrigatório. Então, as pessoas são obrigadas a prestar um determinado serviço para a nação, numa determinada fase da sua vida, normalmente os mesmos 18 anos que a gente presta serviço militar aqui no Brasil. Então, você se coloca à disposição para prestar o serviço civil, que pode ser um serviço de atendimento a pessoas pobres, serviço de saúde, enfim, depende da regulamentação em cada país. Dependendo do país, nem sempre todas as pessoas são aproveitadas, muitas das vezes apenas um pequeno número de pessoas são aproveitadas, mas é um exemplo de um dever fundamental que existe em outros países e não existe no Brasil. Uma outra questão também que é importante a gente falar sobre o dever fundamental é que quando a Constituição prevê um determinado dever, a gente tem o mesmo grau de dificuldade de concretização de quando a Constituição prevê um direito fundamental. Por exemplo, direito à igualdade. A Constituição fala que existe o direito à igualdade. Mas o que isso significa? Então, assim, quando você tem, por exemplo, cotas em concursos públicos, vestibulares, etc., a gente está tentando fazer uma realização do princípio da igualdade. A gente está tentando realizar esse princípio constitucional. Claro que algumas pessoas podem discutir, achar que não é assim que se resolve, enfim, né? Mas a tentativa é de estabelecer a igualdade. Vejam que direito à igualdade é difícil da gente conceituar o que seja igualdade. Da mesma forma como direito à moradia, está lá no artigo 6º da Constituição. O que quer dizer isso? Que as pessoas têm esse direito fundamental social, direito à moradia. O direito à saúde, né, está sendo um problema, pelo menos a gente está discutindo ele nos tribunais. Se direito à saúde inclui medicamentos não registrados na Anvisa, se inclui medicamentos de alto custo, enfim, pelo menos está sendo objeto de discussão. Direito à moradia, nem isso. Direito à cultura e assim por diante.
Vejam que essa abertura que existe com relação aos direitos, isso é próprio das normas constitucionais. As normas constitucionais possuem essa abertura, né, que faz com que a gente tenha essa dificuldade de concretização. Não só uma dificuldade, mas uma exigência de que o legislador ordinário infraconstitucional estabeleça como que esse direito vai se realizar. Então, quando a Constituição fala, por exemplo, em igualdade, a legislação vem estabelecendo algumas considerações para que a gente tenha os contornos da igualdade. E a mesma coisa vai acontecer com relação aos deveres, com relação aos deveres fundamentais. Quando a Constituição diz que é dever da coletividade defender, proteger e promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que isso quer dizer? A gente precisa do legislador para estabelecer as condutas que são exigíveis de cada um de nós. Eu falei aqui do dever que nós temos de amparar os idosos, tá? No artigo 230 da Constituição Brasileira. O que significa isso? Cada pessoa tem o dever de amparar os idosos. É um dever da coletividade. Mas o que isso significa? Mais uma vez, a Constituição está cheia de normas abertas, inclusive essa, eu preciso da atuação do legislador. Claro que eu não estou aqui negando a eficácia das normas constitucionais, que, na medida do possível, nós podemos fazer ter aplicabilidade direta e imediata. Mas, para alcançar a grande maioria dos casos, nós vamos precisar da atuação do legislador infraconstitucional. Especificamente em relação aos idosos, nós temos lá o Estatuto do Idoso. E uma das normas que nós temos é falar, por exemplo, que o idoso vai ter um assento reservado em transporte coletivo. Quando eu tenho esse tipo de situação, vejo, eu estou tirando a liberdade das outras pessoas de sentarem naqueles assentos. Quando a legislação também vem e estabelece uma gratuidade no transporte coletivo para idoso, ou pagar metade de uma determinada tarifa, ou preço público, ou qualquer coisa desse tipo, o que nós estamos falando é que as outras pessoas que utilizam aquele mesmo serviço vão ter que pagar, cada uma delas, um pouquinho mais para poder suprir aquela gratuidade ou aquele desconto que foi dado na tarifa dos idosos. Mas isso é perfeitamente constitucional. Por quê? Porque a Constituição disse isso. O quê? Que nós temos o dever de amparar os idosos. Então, quando eu tiro lá 10 centavos de cada um, né, quando essa pessoa vai pagar 10 centavos a mais na passagem do ônibus, né, um exemplo hipotético, para custear a passagem gratuita do idoso, essa pessoa pode ser obrigada a fazer isso porque a Constituição diz que as pessoas têm o dever de amparar os idosos. Diferente seria a situação se nós tivermos um grupo de pessoas privilegiadas andando de graça no ônibus e as outras pessoas sendo obrigadas a custear a passagem daquela pessoa. Isso não teria um amparo constitucional. Então, a legislação é importante para fixar os nossos comportamentos, né, para que a gente possa ter a exata noção da conduta que a gente deveria ter. E a legislação também é importante para fixar, quando for o caso, para fixar sanções em relação às pessoas que cumprem os seus deveres, né? Então, vejam, né, a gente tem a figura da sanção positiva e negativa, a chamada sanção premial, né, que seria uma sanção positiva, mas eu estou falando aqui realmente da sanção negativa, que é a punição, ou seja, punir alguém que não cumpre os seus deveres, né? Nós falávamos, né, professor Rodrigo, ainda há pouco, dessa questão de que por que as pessoas cumprem, né, as suas obrigações e nem sempre é por conta de uma sanção. Mas o fato é que, se a gente trabalhar dentro da ótica da análise econômica do direito, né, dentro da lógica da economia no sentido de que a figura de que o ser humano, né, mesmo que a gente tem um homo sapiens, né, a gente tem um homo econômicos, ou seja, alguém que faz uma análise econômica, né, uma análise, por exemplo, um criminoso, quando vai cometer um crime, ele faz análise econômica, né, ele vê o que ele pode ganhar, o que ele pode perder quando ele comete um crime.
E quando a gente tem uma obrigação, a gente também faz uma análise econômica. Se você fala para uma criança, olha, você não pode fazer isso, às vezes a criança fica testando a gente, né? Ela fica testando para ver o que acontece se ela não fizer aquele comportamento, aquela conduta que a gente disse que ela deveria fazer. O ser humano é assim. Agora, é claro que a gente tem diversos mecanismos de impor esses comportamentos para as pessoas. Um deles, muitas das vezes, é uma questão não jurídica. Muitas das vezes você tem, por exemplo, o dever de cuidar dos filhos, o dever de prestar alimentos. A gente só enxerga esse dever de prestar alimento quando a gente tem uma ruptura, né, da questão familiar. Então, quando você tem lá a família, pai, mãe, filhos, etc., você tem lá os pais alimentando os filhos com amor, e ninguém está percebendo que, no fundo, estão cumprindo um dever de cuidar dos filhos. Quando acontece uma separação do casal, e aí a guarda do filho vai ficar com esse cônjuge ou com aquele, etc., aí que vem a determinação judicial e lembra às pessoas que é claro que os pais custeavam, né, a alimentação dos filhos com amor, mas agora, se não fazem por bem, vão fazer por mal. Por quê? Porque sempre houve um dever de alimentar aquelas crianças. Esse dever só ficou visível enquanto dever quando os pais pararam de alimentar os seus filhos, né? Qualquer um dos pais parou de alimentar os filhos por bem. Então, é necessário, muitas das vezes, que a legislação preveja certas sanções, mas nem sempre essas sanções, essas punições, vão estar previstas na legislação e nem sempre a punição é realmente o elemento coercitivo que vai fazer com que a pessoa cumpra os seus deveres. Eu falei aqui ainda há pouco do dever de votar. A punição para quem não exerce o dever de votar é uma multa, que eu não me lembro agora o valor ao certo, mas é qualquer coisa inferior a R$ 5. Se são R$ 4, 2, alguma coisa assim. Bom, mas se você for... Bom, isso é uma punição, isso é uma multa. Mas se você for praticar alguns atos da sua vida, como, por exemplo, fazer matrícula numa faculdade ou tirar o passaporte para fazer uma viagem, não é uma punição, mas é um requisito para a prática desse ato que você esteja quite com as suas obrigações eleitorais. E aí, então, é uma consequência do descumprimento desse dever de votar que você não vai poder exercer outros atos da sua vida, porque você descumpriu o dever de votar. Então, veja, a gente tem as sanções, né, as punições que vão estimular as pessoas a cumprir os seus deveres. A gente tem aspectos culturais, as pessoas cumprem o seu dever por questões éticas, porque a comunidade cumpre. E a gente tem ainda alguns aspectos, né, que a nova economia comportamental está trazendo para a gente, novos estudos. Vocês já devem ter ouvido falar ou lido o livro Nudge, né, em que uma tradução literal seria um empurrãozinho, né, que muitas das vezes as nossas condutas elas são os nossos comportamentos são tomados por razões pouco racionais, né? Então, o Sunstein ele vai colocar alguns exemplos de nudges, e um deles diz respeito ao pagamento de tributos, né? Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos a um imposto que seria equivalente ao nosso IPTU. E eles viram que, quando eles colocaram no carnê desse IPTU a seguinte frase: olha, aí no seu distrito, 90% das pessoas pagam os seus impostos em dia. Quando eles colocavam essa informação no carnê do IPTU, o índice de adimplemento do imposto era maior do que nos distritos ou nas oportunidades em que essa frase não era colocada. Então, esse tipo de frase fazia com que as pessoas tinham um cuidado maior, uma atenção maior em pagar os seus impostos em dia, do que naquelas circunstâncias em que isso não acontecia. A gente pode observar isso também no nosso país, né? Vamos voltar a falar o exemplo aqui das máscaras, né, que corresponde a um dever fundamental de zelar pela saúde pública. Então, se você chega no ambiente, né, e está todo mundo de máscara e você sem máscara, quando a máscara é obrigatória,
você se sente praticamente nu, né, nesse lugar, você fica envergonhado. Por outro lado, se você chega num local de máscara e todo mundo está sem máscara, você se sente um verdadeiro extraterrestre, né, com aquela máscara no rosto. Então, o seu comportamento é levado pelo comportamento das outras pessoas, né? E isso também tem a ver com a questão que a gente falava, Rodrigo, né? Essa questão cultural. Então, quando a gente tem um ambiente em que as pessoas cumprem os seus deveres, isso faz com que mais pessoas cumpram os seus deveres. Quando você tem um ambiente que as pessoas não cumprem os seus deveres, a gente tem cada vez mais as pessoas desestimuladas em cumprir os seus deveres, né? O exemplo tributário é frequente. Muitas das vezes você tem um determinado ambiente que as pessoas não só não se envergonham de pagar tributos, como é possível, se orgulham disso, né? Elas não têm vergonha de contar para o amigo como que elas fizeram para sonegar impostos. E o amigo quer aprender qual é a receita de não pagar impostos, né? Então, é um tipo do dever que as pessoas não se envergonham de não cumprir. Infelizmente, é assim, né? É diferente de um dever como cuidar dos filhos, né? Eu acho muito difícil alguém se orgulhar de que não cuida do filho, outra pessoa querer saber como que ela faz para não cuidar do filho, também não ser responsabilizado por esse comportamento omissivo, né? Isso aí, normalmente, a gente não tem. Mas, com relação à prática do pagamento de impostos, isso realmente, infelizmente, é uma questão que a gente observa muito no nosso país. Então, os deveres, eles precisam ser encarados dessa forma, né? Ou seja, não é algo que o Estado autoritário está me impondo e nem está me impondo porque o Estado é autoritário e quer castrar os meus direitos. Não. A gente reconhece que um dever fundamental é uma restrição a direitos, é uma restrição a liberdades, mas esse dever só é legítimo se ele servir para promover um direito fundamental. Então, eu só pago impostos porque esses impostos vão promover políticas públicas, que vão realizar saúde, segurança, educação, etc. Eu só tenho o dever de cuidar dos meus filhos porque eles precisam disso para poder, enquanto forem crianças, né, e jovens, preciso ter alguém que cuide deles. Eu tenho o dever de amparar os idosos porque nós precisamos ter uma solidariedade enquanto sociedade que os idosos precisam dos mais jovens, né? E quando esses idosos eram mais jovens, eles também cuidaram dos mais idosos, e é uma solidariedade intergeracional, que é uma solidariedade, essa intergeracional, que a gente também enxerga no meio ambiente, no direito e no dever do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e também, há 2 anos atrás, a gente estava discutindo a reforma da Previdência, né? A gente percebe também na questão da seguridade social, que inclui a Previdência, que é uma questão também tributária, né? As contribuições sociais, que levam em consideração essa solidariedade intergeracional. Então, minhas amigas e meus amigos, essas eram as considerações que eu tinha a fazer, né, em relação a esse tema que eu gosto muito de dialogar a respeito, e um tema muitíssimo importante. Agradeço muitíssimo o convite, né, para estar aqui falando com vocês. É um enorme prazer estar falando aqui com vocês e me coloco à disposição agora, né, para responder perguntas ou refletir sobre questões outras, enfim. Fiquem à vontade, né, estou aqui à inteira disposição e muitíssimo obrigado pela atenção de todas e de todos e especialmente pelo convite que me foi feito. Professor Rodrigo, muito obrigado, devolvo a palavra. Parabéns, professor Adriano, pela posição e fez sobre o tema dos deveres. Deixa eu ver se o problema aqui é comigo. Bom, enquanto eu falava, vocês me escutavam bem ou tinha microfonia ou coisa que eu estava bem, né? Ótimo.
Eu tinha que Oi. perguntar isso antes, né? Não agora. Não, é porque antes não estava problema. Quando eu abri o meu áudio aqui, que apareceu essa... O problema está com você. Eu acho que era comigo mesmo. Bom, vamos lá. Ah, alguém tem alguma uma pergunta? Eu não vi pergunta aqui no chat. Algum colega quer fazer uma pergunta ao professor Adriano? Vou aproveitar que o professor Adriano tem bagagem, né? E estou aqui para aprender junto com vocês. É. Professor, o nosso foco aqui é a produção científica, né? Como é que o senhor está vendo aí a- o que a gente está percebendo é que durante esse período da pandemia teve muita produção e as revistas ficaram abarrotadas. Eu acabei de receber agora um artigo da RT, um, um e-mail da RT falando que um artigo meu tá pré-aprovado, eles vão passar por um duplo cego agora, e eles tinham um prazo de devolutiva de 6 meses para dizer se iam publicar ou não, e eles subiram agora para 1 ano, exatamente por causa disso, porque eles falaram, olha, a gente recebeu muita coisa por conta da pandemia e tal, e, e a gente não sabe, a gente está só avisando, ó, vai demorar mais, né? Ah, por quê? Nós temos aqui muitos jovens no grupo de pesquisa. E o jovem, por natureza, ele é impaciente. E a gente vai, escreve um artigo, te passaram pela fase lá do projeto, tá a Emily aí, ó, né? A Maíra, né? Passaram pela fase do projeto, escreveram o artigo, mandamos para publicação, e aí a gente espera, né? E, e a publicação, às vezes, acontece, às vezes não acontece, às vezes a gente tem que mandar para uma segunda revista para poder ver se sai publicado, né? O que o senhor quer nos falar? Bom, de fato, assim, primeiro falar, Rodrigo, da importância da pesquisa, né? E daí a importância dos grupos de pesquisa. A pesquisa no direito é uma coisa muito recente. Mas como recente? Bom, é claro que estou falando de recente relativo, né? Se você for analisar as outras áreas do conhecimento, as chamadas ciências duras, por exemplo, física, matemática, estatística, a gente já tem pesquisa científica há muito mais tempo, né? Então, pesquisa com metodologia, com duplo cego e publicações há mais tempo. Tanto é assim que, se a gente for analisar a classificação de revistas ou de programa de pós-graduação, você vê que, na média, as outras disciplinas, as outras matérias, outros cursos, têm avaliações melhores do que o direito, né? Então, o direito ele entrou muito recentemente na questão da pesquisa, e a gente está ainda engatinhando com relação a isso. Então, assim, fazer pesquisa é muito importante. Quando a gente no direito começa a fazer pesquisa, as pesquisas elas eram solitárias, individuais, né? Acho que todo mundo aqui já escreveu um artigo, não todo mundo não, mas quem já escreveu um artigo, já escreveu sozinho, em casa, às vezes de noite, madrugada, né? Com os livros que tinha disponível aí, agora com obras eletrônicas fica mais fácil, e aí manda para a revista e é publicado.
esse tipo de produção científica, há muito tempo, já era a exceção em outras áreas, né? A regra em outras áreas é o estabelecimento de uma produção científica em grupo, como a que a gente está fazendo aqui. Por que isso? Porque a gente precisa amadurecer as ideias. E quando a gente constrói uma pesquisa individualmente, quando a gente pega lá os livros, os artigos, fica lendo e tirando as nossas próprias conclusões, a gente corre um grande risco de chegar a um resultado falso, né? Muitas das vezes motivado pelos nossos vieses, né? Pelos nossos pontos de vista equivocados, nossas pré-compreensões do mundo, nossos pré-conceitos. E quando você tem um trabalho submetido a um debate franco, honesto, né, e aberto com os seus pares, você tem a chance de alguém falar assim: olha, Adriano, mas isso que você escreveu aqui não é bem assim, né? Você tem que rever isso que você escreveu, porque olha só, isso aqui que você escreveu não explica essa coisa ou essa coisa. Então, quando a gente tem um grupo de pesquisa, a gente tem facilidade nessa confrontação de ideias, né? E isso, ao invés de, é o que eu sempre falo no grupo de pesquisa, né? Ao invés de ficar chateado com quem fala, aponta um defeito na minha pesquisa, eu vou agradecer. Porque pior é a pessoa ficar quieta, né? E eu publico aquilo e pronto. Aí aquele meu erro vai estar perpetuado, né, em uma publicação para sempre, vai estar lá aquele problema, né, aquele defeito, digamos assim, na minha pesquisa jurídica. Então, quando a gente tem um grupo de pesquisa, e normalmente o grupo de pesquisa é formado por pessoas que têm um determinado tema em comum, por exemplo, o nosso tema aqui é falar sobre os deveres, né? Então fica mais fácil. Porque, é claro, né, se cada um chegar com um tema aqui, eu vim falar sobre, sei lá, um tema de direito penal, eu vim falar sobre direito de greve, ou eu vim falar sobre não sei o quê. Como é que eu, que sou não sou especialista, digamos, como é que eu, que sou especialista em direito do trabalho, vou ajudar alguém especialista em direito penal? Só se for uma questão correlata, né? Mas é muito difícil eu poder ajudar. Mas se a gente tem um fio condutor que une as nossas pesquisas, a gente consegue se ajudar. E isso é muito bom, né? Então, assim, a gente vem percebendo um crescimento das pesquisas, né, na área do direito, e isso vem impactando nas revistas, né? As revistas não dão conta de receber essa enorme carga de pesquisas, de estudos que vêm sendo feitas. E na pandemia, eu acho que a pandemia serviu aí de catalisador para acelerar diversos processos. E talvez esse seja um deles, né? A realização de pesquisa teórica, né, que é o caso do direito. Claro que a gente pode ir a campo também, mas a pandemia ninguém pôde ir a campo. Mas as pessoas aproveitaram e centraram as suas energias naquele trabalho, naquele tipo de trabalho, que não precisava ir a campo. Então, houve um aumento na produção científica durante a pandemia, mas era um aumento que a gente já estava observando. Talvez a pandemia tenha feito um incremento maior, mas a gente já estava observando um crescimento das pesquisas jurídicas no Brasil. Que, volto a dizer, é muito importante. Por quê? Às vezes você tem um legislador tirando a seguinte conclusão: não, eu vou aumentar a pena para quem pratica determinado crime, para poder a gente diminuir a criminalidade. Esse é um raciocínio que o legislador às vezes tem, que assim não resiste a nenhuma experiência científica. É um raciocínio que o legislador tem assim por mera intuição. E, infelizmente, nós estamos cheios de meras intuições, não só no poder legislativo, mas também no poder judiciário. Então, como você espera um determinado comportamento de uma pessoa, você faz uma determinada lei, toma uma determinada decisão judicial. Isso sem estudo nenhum. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, que está naquela obra Freakonomics, que foi um best-seller no final do século passado, que o livro começa dando o seguinte exemplo. Uma creche sofria com um problema que os pais
que iam buscar os seus filhos normalmente chegavam atrasados. A creche, sei lá, fechava 18 horas, e os pais chegavam 18 horas, 18h10, 18h15, e a creche precisava dispensar os funcionários, dispensar o vigia, e os pais chegavam atrasados. E aí, qual foi a bela ideia que a creche teve? Vamos estabelecer uma multa. E aí, o que aconteceu? Veja, eles estabeleceram uma multa com a finalidade que as pessoas, para não pagar a multa, pegassem os seus filhos no horário. Pegassem os seus filhos às 18 horas, né? Meu exemplo hipotético. Eu não lembro o horário lá do livro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o efeito inverso. O tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque aqueles pais, quando eles viram que era possível pagar uma multa e pegar o seu filho depois do horário, eles passaram a encarar aquela multa não como uma penalidade, mas como um pagamento de uma hora extra. Então, eles iam buscar o seu filho às 19 horas com a consciência tranquila. Então, ele saiu do serviço às 18, ao invés de sair correndo, igual uns loucos, para buscar a criança. 18h05, 18h10, saía do trabalho, passava no mercado, fazia umas compras, etc. Aí, 19 horas, ia lá e pegava a criança. E pagava a multa, obviamente, né? Mas valia a pena pagar a multa para esses pais. Então, veja, aquela decisão de criar uma multa para fazer com que as pessoas pegassem os filhos no horário gerou o efeito inverso. E é uma coisa que, às vezes, a gente observa na legislação. Às vezes, o legislador, tomado, muitas das vezes, né, por um sentimento assodado, o que mais a gente vê no Brasil? Né? Acontece aí um crime hediondo, vamos mudar a legislação, vamos fazer isso, aquilo, outro, e tudo assim, às pressas, né, sem uma maior reflexão em torno disso. Então, a gente tem essa falta de pesquisa científica na área do direito no Brasil. Isso está fazendo muito falta na atuação do legislador e também na atuação do Poder Judiciário, que às vezes tomam determinadas decisões que, esperando um determinado comportamento de uma pessoa, e a gente acaba tendo um comportamento inverso, exatamente por conta de uma situação de que aquilo não foi objeto de uma pesquisa séria na área do direito. E são decisões que são tomadas que mudam a vida de muitas pessoas, né? Afetam muitas pessoas, né? Então, a pesquisa ela é importante. E a gente tem que pensar que a educação ela é baseada em 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente não pode... nenhum desses campos pode ser desprezado, né? E a gente vê como se investe pouco em pesquisa no Brasil, né? Vamos falar do Brasil, né? E a gente está vendo as verbas aí reduzindo no campo da educação, no Ministério da Educação, na CNPq, se reduzindo, e a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer isso, né? De nadar contra a maré e produzir conhecimento, sistematizar ideias e refletir. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Bom, penso que podemos parar por aqui. Eu só tenho a agradecer, professor Adriano, por sua participação, por sua ilustre participação. É um grande prazer revê-lo. O professor Adriano já participou de alguns eventos aqui com a gente, na Faceli, nos congressos, né? No ano passado participou de uma mesa redonda sobre deveres fundamentais na jornada científica, né? Foi um evento paralelo à jornada científica. Então, o professor Adriano é um parceiro nosso aqui da Faceli, né? Agradecer a todos aqueles que vieram hoje assistir, né? Os nossos membros do grupo de pesquisa e os participantes externos, a Sandra, o Hudson, a Natália, né? A Natália
aí a aluna lá da FGV, da Pós, né? Felipe Castelã, né? E Marcela. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Bom? Olha, renovo mais uma vez os agradecimentos, o agradecimento, né, que eu fiz pelo convite. Assim, é realmente um prazer para mim, né, estar dialogando sobre esse tema, e é um prazer para mim também estar falando, né, para os alunos e colegas da FACEG, né? A gente já teve participação em eventos presenciais, em eventos virtuais, agora virtual também, e espero, né, que muito em breve a gente esteja liberado aí para fazer os nossos eventos presenciais novamente, né? É sempre uma grande satisfação, né? Agradeço muito realmente essa oportunidade, tá? E fico à disposição, Rodrigo, né? É sempre um prazer muito grande, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tá bom. Gente, vamos encerrar os trabalhos. Um abraço a todos e bons estudos a todos. Isso aí. Então, gente, obrigado.